Mais pessoas negras no poder fariam do Brasil um país menos racista? Eu gostaria de hoje fazer uma reflexão sobre o conceito de representatividade que muitas vezes vem sendo bastante difamado, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Pessoas que entendem que representatividade não é importante, que representatividade é uma falácia, que representatividade não é algo pelo qual vale lutar. Nesse vídeo aqui eu vou tentar apresentar argumentos sólidos que vão nos levar a desconstruir essa ideia. Mas antes eu gostaria de comentar sobre uma forma de argumentar que eu considero extremamente falaciosa. Na verdade, não é que eu considero falaciosa, é que ela é falaciosa, mas ela é muito usada, tá? Que é a ideia de que se nós fizermos X, né, sendo X qualquer coisa que você incluir aqui, nós não vamos resolver todos os problemas do mundo, né? Por exemplo, eu sou ferrenhamente contra a guerra às drogas, né? A gente tá num momento onde a gente discute mais a legalização da maconha, porque já está mais comprovado que a maconha é uma droga muito menos ofensiva do que álcool, cigarro e muitas outras que a gente já usa em sociedade e que também ela tem um certo potencial medicinal, né? Então, o que eu já ouvi várias vezes é: você acha que legalizar a maconha vai acabar com o tráfico? Com certeza não, né? Quem diabos acharia que legalizar a maconha iria acabar com o tráfico? Com certeza legalizar a maconha iria diminuir, né? Então existe uma quantidade enorme de maconha que é consumida no Brasil e no mundo. Ela é consumida pelo tráfico porque ela é ilegal na maior parte dos lugares, e se você legalizasse a maconha na maior parte dos lugares, você iria diminuir o potencial do tráfico de ganhar dinheiro, enfim, você iria diminuir violência, você iria resolver uma série de problemas, mas você não iria resolver o problema das drogas no mundo. Então esse raciocínio ele pode ser levado para vários lugares, né? Esse raciocínio falacioso. Eu não acho que se a classe trabalhadora assumir o poder, ela vai instaurar um paraíso na Terra, né? Eu sou um pós-moderno, eu sou de esquerda, eu tenho muito interesse em partidos que representam a classe trabalhadora, que representam, enfim, inúmeros direitos de minorias, mas eu não acho que simplesmente colocar a classe trabalhadora ou pessoas negras no poder resolve o problema. Então, de certa forma, é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho aqui. Para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho e contribuir com o Apoia-se. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre representatividade é que ela frequentemente é uma armadilha. Sim, a representatividade ela é uma armadilha nos dias de hoje, no mundo neoliberal que a gente vive. Por quê? Porque a representatividade facilmente se torna um produto e se torna um produto mal utilizado, tá? Então vamos pegar, sei lá, uma Magalu da vida, né? A Magalu é uma empresa capitalista, exploradora, né? A Magazine Luiza, que tem aí uma dona que é uma pessoa que tem aí, sei lá, inclinações progressistas, né? Então ela não gosta de machismo, ela é legal, assim, para ela as questões raciais. Eu não conheço a Magalu, né? Não tô aqui para julgar o ser humano, né? Eu tô aqui para dizer que continua sendo uma empresa capitalista, continua sendo uma empresa exploradora, coloca aí pessoas negras para trabalhar, tem inclusive um comitê de diversidade, mas continua, né, transformando essa diversidade num produto. Então criar uma esquerda em torno disso, criar um ideal de emancipação em torno disso, em torno dessa visão e dessa utilização de representatividade é um problema. Então a representatividade ela é uma armadilha. A Magazine Luiza não vai resolver o problema que a grande maioria das minorias sofre no mundo de hoje, tá? Agora, ela vai empregar algumas pessoas em contextos onde outras pessoas não vão empregar. A gente vive num mundo sistematicamente injusto e que utiliza-se, né, de gênero, de raça e mais uma série de outras coisas para causar esse tipo de injustiça. Então, assim, um líder populista pode ter todo o discursinho bonitinho de esquerda, assumir o poder e governar com os interesses da direita, com os interesses da elite, com os interesses da burguesia. Isso é perfeitamente plausível, assim como um grande empresário, alguém de uma grande corporação, pode ter todo o discursinho progressista de representatividade e ainda assim continuar contribuindo, né, com o poder das elites, com o poder de concentração de renda, com todas as relações de poder que fazem desse mundo injusto como ele é. Eu não negaria isso em momento algum. A minha pergunta é: isso nega a importância da representatividade? O que eu quero argumentar aqui é que não, né? O que eu quero argumentar aqui, por exemplo, é trazer o conceito de violência simbólica.
tá? Então eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina antes das cotas e ela era predominantemente branca e era naturalizado, né? Eu não me perguntava por que ela era predominantemente branca, eu nem estava ciente de que ela era predominantemente branca. Quando começa a surgir as cotas raciais fazem com que venham pessoas que não viriam, pessoas negras, e a UFSC, embora ainda possa ter mais pessoas negras, acho que ainda precisa de mais pessoas negras, a UFSC começa a ter representatividade. Todo esse mundo que vai mudando, né, vai fazendo com que a UFSC se torne, e outras universidades, eu tô falando da minha experiência pessoal, né, se torne mais diversificada. Com isso, nós, enquanto seres humanos, vamos nos acostumando com a diversidade. É uma violência simbólica, tá? Vamos pensar que nem toda violência é necessariamente física, tá? A violência ela pode ser simbólica. O modo como nós representamos as coisas no mundo também é relevante. Então você olhar e naturalizar um mundo onde todos os locais elitistas, né, os locais da alta classe da sociedade são permeados por pessoas brancas, e um mundo onde os locais periféricos são permeados por pessoas negras, além da violência efetiva que isso gera, porque os locais periféricos são alvo direto de violência estatal, policial, enfim, toda essa violência que a gente está acostumado, né? Existe a violência simbólica. Existe o fato de uma criança negra nascer numa periferia e olhar o mundo elitizado à sua volta e ver que não existe um lugar para ele. É ver simbolicamente que não existe um lugar para ele, tá? Então, essa criança negra, ela simplesmente naturaliza, né? Nós, seres humanos, naturalizamos o contexto em que vivemos. Ela simplesmente naturaliza que o mundo espera que ela esteja na periferia e que ela continue na periferia. Então, esse poder simbólico, ele é sim importante. Ele não vai resolver todos os problemas do mundo e ele pode ser explorado de maneira neoliberal. Mas isso não muda o fato de que o poder simbólico é importante, tá? A violência simbólica precisa ser destruída. Então, ainda que a gente não vá acabar com o capitalismo, ou acabar com o neoliberalismo, ou o que quer que seja, simplesmente colocando pessoas negras em cargos de poder, colocando pessoas negras em empregos que têm salários mais altos. Ainda que vivemos numa sociedade injusta, né, com diferenças de classe, tá, que também é um objetivo muito justo, muito importante, talvez o objetivo mais importante que exista nas lutas de hoje, tá? Isso não nega a importância de que a gente precisa sim misturar, a gente precisa sim que ambientes mais elitizados possuam representatividade. Então eu diria que o ideal seria, né, por exemplo, usando o exemplo que eu tô falando aqui, né, de pessoas negras, poderia ser qualquer outro exemplo. O ideal seria que a gente tivesse pessoas negras em cargos de poder lutando pelos direitos das pessoas negras, tá? Esse seria um mundo ideal, e que essas pessoas tenham consciência de classe e que toda luta necessária possa ser integrada, né? Toda essa luta contra a desigualdade possa ser integrada com as lutas raciais, com as lutas de questões de gênero, de orientação sexual, dentre muitas outras, tá? É interessante que isso seja integrado. Agora, o fato de que não necessariamente vamos logo de cara atingir essa consciência e emancipação não nega o fato de que toda representatividade é bem-vinda, tá? O ideal seria viver num mundo em que não existam bilionários, tá? Mas viver num mundo onde existam bilionários de todas as raças, cores, de credos e afins é melhor do que viver num mundo onde os bilionários sejam sempre homens brancos, em sua enorme maioria, e isso é algo que muita gente não entendeu ainda. Então existem inúmeras violências que devem ser combatidas, existem inúmeras lutas que precisam ser travadas, e quando as pessoas que estão em alguma dessas lutas começam a se preocupar demais, né, com as outras lutas, a gente tem um problema, né? A gente tem muita gente ruim nesse mundo querendo desmerecer todas essas lutas para que a gente fique se dividindo, para que a gente fique falando, mas pessoas negras no poder não vai resolver, não vai ser revolução, blá blá blá. Não vai, mas a gente tem que matar um pouco esse idealismo que tem dentro de nós, tá? Você não tem a solução para o mundo, você não tem a fórmula mágica que vai tornar esse mundo um mundo completamente justo, um paraíso maravilhoso de se viver. Então toda conquista, toda pequena conquista é importante sim. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.